Bolsonaro quis colocar o diretor-geral da Polícia Federal. Alexandre Moraes falou, não pode. Então você tem um juiz que está jogando com o outro time. Eu tenho uma questão para você, eu já imagino a resposta, mas eu quero o complemento dela, né? Claro. Sobre os 3 poderes que a gente tem no Brasil, executivo, legislativo e judiciário, eu imagino que você acredita que esteja desbalanceado hoje. Queria saber como que você acha que está esse desbalanceamento, o que está em primeiro com mais poder, segundo e terceiro. Se você entende que existe esse desbalanceamento, quando começou e por quê? Se você tem essa noção de quando começou essa discrepância entre o poder dos 3 poderes. 1748, Montesquieu. Boa! Muito bom. Aí começa a determinação dos alicerces da República. E é a divisão dos 3 poderes. 3 poderes independentes e uma característica do judiciário era nulo e invisível. Boa. A invisibilidade aqui não aplica. Então você já vai ticando coisas que não aplicam. Entendi. E são 2 teorias que confrontam a conformação de Montesquieu e a outra, a teoria de Weber, que se chama a teoria da dominação. Quando você tem um dos poderes que domina um ou os 2, a República está desbalanceada. Eu não tenho uma data ainda fixa em que possamos dizer a partir de aqui começou o desmanche da liberdade e independência aos 3 poderes, mas me aventuraria a dizer que foi com a instrumentação daquele inquérito das fake news, 2019. Boa. Me dá a sensação. De qualquer maneira, isso atrapalhou tudo quando foi mudada uma determinação do Judiciário de 2016, que em 2019 de novo alterou um entendimento. Estou me referindo ao cumprimento efetivo da pena a partir de sentença em segunda instância. Isso permitiu que Lula saia da prisão. Sim. Em 2016, o Gilmar Mendes, ministro do STF, foi o voto Minerva para dizer, com muito critério, que não era justo que alguém que tivesse dinheiro para recursos ficasse em liberdade até o trânsito em julgado, Corte Suprema, versus uma pessoa que não tinha dinheiro e, como não tinha dinheiro para recurso, ia na cadeia. Isso foi em 2016. Que alguém me explique por que, 3 anos depois, isso foi alterado. E a resposta fica muito clara. Precisavam alterar para que Lula saísse da prisão. Perfeito. Mas até aí, ele continuava estando inelegível. Ele poderia sair da prisão e fazer campanha, mas ele não podia ser candidato. Ok. Nesse momento aí, muda de novo. E se tocam 6 anos depois que o CEP estava errado. É maravilhoso. E aí anulam o processo. Para quê? Para que Lula pudesse disputar. Porque o objetivo era tirar o Bolsonaro. Se Bolsonaro tivesse tido 2 mandatos seguidos, ia ser mostrado claramente que o capitalismo e o liberalismo econômico tiram muito mais gente da pobreza que o assistencialismo social, que é o que estamos vendo hoje. Que alguém me conte, a pobreza não está sendo tirada do PAN, está sendo administrada. É diferente. Senão você não veria uma quantidade gigantesca de pessoas morando na rua, que não aparecem em lugar nenhum. Então, aí me parece que juntando, começou o desbalanceamento. Se você perguntasse hoje a qualquer pessoa que está nos assistindo, me dê 7 nomes de jogadores da Seleção Nacional de Futebol no ano da Copa do Mundo. Ninguém sabe. Não sei. Mas me dê 7 nomes do Supremo Tribunal Federal. Sabe o que é complicado? É que na época da Copa o pessoal fala assim, o dia que a gente souber o nome dos 11 ministros e não o nome dos 11 jogadores de futebol, esse país dá certo. Hoje em dia a gente não sabe o nome dos jogadores, a seleção não tá ganhando nada, a gente sabe os juízes e eles também não estão fazendo bem. Tá pior Para que mim esse é um problema. Quando você sabe o nome dos ministros... Eu vou dar um exemplo da Argentina. Tem 3 ministros na corte. A Constituição determina 5, 2 ainda não foram colocados. Eu sei de 2, o terceiro eu não lembro. Não lembro. Segredo, você não acha que esse desbalanceamento que existe dentro do Brasil foi também plantado na própria projeção da Constituição de 88, que ela primeiro que é uma Constituição muito grande e ela, por ter muitas atribuições, naturalmente o STF, por ser uma corte que uma das suas funções é ser árbitro constitucional, ele vai poder falar de tudo. Então, famosamente, você tem, por exemplo, partidos pequenos ou então pequenos grupos de interesse lobista que entram com ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo, eles podem falar sobre qualquer coisa.
Um claro exemplo é o do PSOL, ou então o PSB, né? São dois partidos pequenos, mas que eles entram com essas ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo, e dessa maneira eles conseguem anular o que é feito, por exemplo, pelo Congresso, que o Congresso define por meio dessa comunicação direta, né? A própria ação direta de constitucionalidade que definiu a não intervenção nas favelas, por exemplo, durante a Sim. pandemia, veio do PSB, Sim. e aí passou por cima de qualquer determinação do Executivo ou do Congresso. Então, o que isso foi gerando na prática, né? Eu vejo que ao longo dos últimos 38 anos aí que a gente teve de Constituição, gradativamente o Executivo foi perdendo poderes. Sim. Então, hoje, presidentes, seja o que foi o do Bolsonaro, seja o que é do Lula hoje, o presidente ele vai gradativamente perdendo poder orçamentário. Sim. Então, a definição de como será gasto o orçamento, como será executado esse orçamento, o que devia estar no Executivo foi para o Legislativo, gradativamente, e o que deveria ser a atribuição do Legislativo vazou para o Judiciário. Então, o Judiciário ele consegue passar por cima do Parlamento, porque tudo pode ser considerado inconstitucional, porque a Constituição trata de tudo. Mas alguém ainda, desculpa até, mas favor. alguém ainda poderia tentar validar isso que você está falando? Baseado no seguinte, a regra do jogo é esse. Como o guardião da Constituição é o STF, então qualquer um que entre com uma ação de constitucionalidade, é óbvio que é o STF que ele tem que julgar procedente ou não. Agora, a partir do momento, quando o STF interfere na alíquota do IOF, ele está interferindo direto na economia. Tem algum economista ali entre os juízes? Não, mas aí é uma coisa pior. E volto com a resposta anterior. Essa teoria da dominação aplica... São 3 tipos de dominações diferentes, mas 2 são as mais importantes. Uma é carismática, Lula. Sim. O Bolsonaro também. E a outra é a dominação, aí é a dominação do eleitor. E a outra é a dominação através do medo. Sim. Alexandre de Moraes, STF, em relação a um monte de coisas. Quando você observa, imaginando um time de futebol, com outro time de futebol que joga. Então joga o executivo e joga o legislativo. O juiz deveria ser neutro. Sim. Está aí para cumprir o regulamento, se fosse um jogo de futebol. Aqui o juiz não está para cumprir o regulamento que chama Constituição. A Constituição passa a ser interpretativa. E esse é um problema. E a primeira questão foi, por exemplo, quando você falava sobre as favelas, como você vai avisar alguém que está indo? Não tem lógica nenhuma. Quem foi isso? Fachin. Sim. Se você pensar, foi Fachin. Quem foi a anulação do processo da Lava Jato? Fachin. E quem está agora tentando colocar um código de conduta no STF? E vai Fraquinho, que não consegue Fachin. porque é muito fraco. Fachin. Então, não é casual. Essas Sim. coisas não são casuais. Perfeito. Mas você teve, no governo Bolsonaro, cada 6 dias, números redondos, uma determinação do STF impedindo o Bolsonaro de fazer alguma coisa. Quando foi a questão da pandemia, liberou autonomia para o prefeito e o governador. O presidente da República não tinha autonomia para fazer nada. O Bolsonaro teria aberto tudo, como ele se pronunciava para fazer. Aí o STF falou, não pode. Aí quando você vê, o Bolsonaro quis colocar o diretor-geral da Polícia Federal. Alexandre de Moraes falou, não pode. Então você tem um juiz que está jogando com o outro time. Não está mais tentando cumprir o regulamento e que a capacidade de cada um dos times resolva o resultado do jogo. Entendi. Isso está errado. Mas como resolve isso? Precisamos que um dos jogadores de um time, legislativo, Senado, Alcolumbre, o capitão de um dos times, diga, ô juiz, até aqui chegamos. Para. Pego a bola e digo, não jogamos mais até esse treco não estar resolvido. O problema é se o capitão do time está na folha de pagamento também Por isso é tão importante a eleição. Sim. De novo, eu fiz a minha cidadania por uma sugestão do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. Que ele, num dos momentos, me fala, Segre, você tem residência ou cidadania? Eu tenho residência. Tramita a cidadania. Do ponto de vista do marketing, seria fantástico. Eu te dou legenda, me falou. E você vai de candidato a deputado federal por São Paulo e seria maravilhoso colocar um argentino no Congresso do Brasil. Esse era... Eu não sei se eu sou muito a favor. Não, mas do ponto de vista do marketing, Não, sim. era genial. Depois
Era o eleitor que ia Aí resolver você se vai eu falar ia ou que não ia. Sim, mas aí você vai Mas- falar que o Maradona é melhor que o Pelé. É Pelé melhor. Né? Não. Pelé é muito melhor que bom. Maradona. Mas antes de ser cidadão, eu já sabia dessa resposta. Maradona é um puta canhoteiro. Não. É Pelé. Mas aí você vê que hoje eu não tenho nenhuma pretensão de ser candidato. Quem me pediu isso é Bolsonaro e Bolsonaro não está para resolver isso. Eu prefiro ficar de fora. E estou muito feliz na revista hoje e acho que no jornalismo eu contribuo mais com meu país, Brasil, e do ponto de vista de ser candidato a alguma coisa. Mas observa uma situação. Eu sou o único voto. Eu estou feliz porque eu vou votar pela primeira vez. Eu poderei participar Boa. do destino do Brasil. E pode não ganhar meu candidato, que logicamente será de direita, mas será Flávio Bolsonaro. Mas é um voto a mais. Então você que está nos assistindo, que no dia da eleição diz, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não, Tem sim. vá. Vai lá, tira a Por bunda do favor. sofá e vota. Escolhe Por quem você favor. quiser. Se quiser da esquerda, pode escolher da esquerda. Mas vota, participa, porque quando de merda você vai ser responsável. E se dá merda e você não votou, você não pode criticar. Uma coisa que você falou sobre as relações de poder, eu particularmente estudei isso também, e você falou duas bem interessantes, que é a carismática, Uhum. poder pelo carisma, e o poder pelo Pelo medo. medo. E você tem outras, né? Essa é a teoria da dominação. Isso, eu, por exemplo, brinco, mas não é muito brincando, eu falo que eu não sou um democrata, eu sou um aristocrata. Isso pra mim é uma forma de poder muito interessante, é pela competência. Você tem o poder, você é alavancado, porque você tem competência para aquilo. É Claro. assim que acontece no mercado de trabalho. Claro. Para mim, essa deveria ser a forma das pessoas chegarem ao poder aristocraticamente, né? Mas só que você tem outras formas que não se apresentam puramente aqui no Brasil, né? Em tese, na monarquia, a transferência de poder é hereditária. Uhum. Isso é uma outra forma de Sim. transferência de poder. Só que a gente não tem a monarquia aqui. Só que o hereditarismo, ela tá na política, né? Inclusive, você vê... o cara é filho do deputado, ele entra, ele tem direito de escolher a sala primeiro porque ele é filho do deputado. É absurdo. Isso, tipo, é um absurdo. E o cara, ele ganha o capital político do pai sem ninguém saber o que ele é. Eu falo, o cara que vota no Zeca Dirceu, esse cara já tinha que ser preso só por votar no Zeca Dirceu. O cara vota nos... Olha o pai quem que é. Aí o cara vota, além do idiota ter votado no José Dirceu, o idiotinha vota no Zeca Dirceu. É. Então a gente tem, não da maneira que deveria ser, né? Porque a transferência de poder na monarquia hereditária, eu acho interessante, porque aquela pessoa é preparada para o poder desde que nasceu. Sim. Entendeu? Então tem um ponto interessante aí pra gente se pensar, né? E tem outros poderes também, que são poderes por dominância reconhecida, vamos dizer assim, que geralmente é o religioso. Né? Então você tem o conhecimento, uma dominância reconhecida porque você é um líder religioso. E ela também não se manifesta, via de regra, diretamente na religião. Claro. Porque esses caras estão entrando na política. E usando essa influência religiosa pra entrar na política. Sim. Sendo que Jesus Cristo já separou Estado e religião quando ele falou de a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? É que a representatividade do eleitor não necessariamente está em colocar o mais capacitado. Sim? Está em colocar aquele que ele se senta representado. Que é Se você péssimo. tem muita gente que não tem conteúdo acadêmico, ele vai procurar alguém que represente ele sem Perfeito. conteúdo acadêmico. Isso explica porque Tiririca ganhou com sei lá quantas quantidades de votos. Entendi. Quem que ele representava? Ele poderia Os ser, de palhaços. repente... Então, mas de repente representava um eleitor que estava sendo crítico ao sistema e por isso votava o absurdo. Sim. Mas era alguém que estava no Congresso. E Sim. vota pela lei e que ainda está, hoje está no Congresso. Então Sim. você fala, cara, tem alguma coisa aí muito doida. Mais uma proposta para ter um mandato Boa. aí. Se eu estivesse como, sei lá, prefeito, eu diria que o meu salário é mínimo. Salário mínimo, um salário mínimo. O resto, meu Pix é esse aqui. Quem quiser aportar porque eu estou fazendo um bom trabalho, manda aí, eu faço uma nota fiscal, pago os impostos Boa. e vai. Por quê? Porque se eu estou fazendo um bom trabalho, não depende do pagador de impostos que automaticamente me pague se eu não estou sendo competente. Entendi. E se eu for competente, tenho certeza que eu vou ganhar muito mais do que o salário que hoje teria o prefeito. Isso que você tá falando funcionaria... É uma crítica que eu tô fazendo a certos sistemas, acho que é Sim. importante a gente falar sobre isso, tá? Isso funcionaria muito em países protestantes. Né? Estados Unidos funciona muito. Por que não funciona esse tipo de coisa hoje no Brasil? Eu acho uma ótima ideia. Né? Mas por que acho que não funcionaria bem hoje no Brasil? Porque o brasileiro, via de regra, hoje, ele não é o cara que ele tá ajudando porque ele se sente tão lesado pelo Estado, ele fala, eu já estou pagando
ajuda as outras pessoas. Eu já estou pagando o tempo todo. Eu estou pagando a esmola do mendigo, eu estou pagando a escola das crianças, eu estou pagando a saúde das pessoas, eu já estou pagando tudo. Sim. E você quer ainda que eu dê mais alguma coisa? Enquanto a gente não conseguir reduzir impostos para acontecer como nos Estados Unidos, que as pessoas voluntariamente, elas ajudam, isso Porque acontece. precisamente Isso. tem que reduzir imposto. Isso. É somente ler a teoria de Laffer. Perfeito, Então, a curva de Laffer. Claro, você Perfeito. coloca isso e menciona, bom, eu estou te ajudando. Vou dar um exemplo. Sim. A gente paga, e aí tem uma incongruência também, a gente paga IPVA. IPVA é Vamos tirar veículos. isso. Essa é a minha principal bandeira. Maravilha. É. E pago muito de Muito, IPVA. sim. Aí outro dia, fui numa rua que depende da prefeitura, que não recebe o IPVA, um buraco. Estourou a minha roda. O pneu foi para a Aconteceu merda. comigo isso aí. Para a Certeza. merda. Aí vou criticar a quem? É. Aí eu falei com o Coronel Melo de Araújo, o vice-prefeito, conheço muito bem, e falei, vice-prefeito, tem um buraco na rua, estourou meu pneu. Aí falou, mas o IPVA é do Estado. É. Então eu estou pagando para alguém fazer o quê? Ou seja, o que o Estado recebe do IPVA e o que me ajuda como eu, usuário de uma estrada que tem concessão e que tenho que pagar, ou de uma rua que depende da prefeitura e também tenho que pagar. Sim. Tem alguma coisa aí errada.